ombro que participam dos movimentos ativos dessa articulação são vários. E eles percorrem toda a articulação do ombro, como vocês podem ver aqui, ó. Pela parte superior, pela parte lateral, pela parte medial. Então a gente tem músculo por toda parte aqui no ombro. Por quê? Porque lembrando lá das aulas de ombro, então vai lá no módulo de sistema articular e aí você vê a estrutura da articulação do ombro. A gente percebe que o ombro é uma articulação esferoide. Então ele tem o formato de bola e cavidade. Isso permite movimentos nos 3 eixos e nos 3 planos. Então se eu tenho uma articulação dessa forma e músculos que percorrem essa articulação por toda a parte, eu vou conseguir determinar diversos tipos de movimentos nessa região. Então eu posso fazer abdução, adução, flexão, extensão, rotação externa e rotação interna. Outros movimentos são feitos pelas outras articulações do ombro, como elevação, depressão, protração e retração. Então a articulação do ombro é a articulação mais móvel do corpo, porém é uma articulação com pouca estabilidade. Esse é o preço que a gente paga. Quanto mais móvel uma articulação, menor sua estabilidade. Então a estabilidade de uma articulação depende muito da sua mobilidade. Ou seja, qual que é a regra articular? Quanto maior a mobilidade, menor a estabilidade. Quanto menor a mobilidade, maior a estabilidade. Então aqui é uma articulação que sofre muito com problemas de instabilidade, principalmente luxação anterior de ombro. Então se você quer ver algumas correlações clínicas de ombro, corre lá no módulo de anatomia regional, que tem uma parte que só fala de ombro, beleza? Lesões de ombro, então tem coisa bem interessante lá. E aqui a gente vai falar sobre movimentos de ombro. Então a gente pode perceber que os músculos que fazem os movimentos do ombro, eles passam pela parte anterior do ombro, pela parte lateral do ombro, pela parte posterior do ombro, pela parte superior e pela parte medial. Então tem músculo por toda parte aí. Então vamos ver quais são os principais músculos que participam dos movimentos ativos do ombro. Então aqui anteriormente vocês podem perceber que eu tenho o peitoral maior, e o peitoral maior ele vai se inserir aqui no húmero. Então pelo fato dele estar inserido na parte proximal do húmero, de alguma forma ele vai fazer os movimentos dessa região. Beleza? Então é importante que a gente entenda isso. Lembra que tem aula aqui no módulo também de origem, inserção e ações de todos esses músculos. Então, se você tem dúvida no movimento que ele faz específico, vai lá na aula de peitoral maior. Beleza? Tem aqui um outro músculo que ele fica mais lateralizado, só que ele tem 3 feixes, que é o músculo deltoide. Então tá aqui o deltoide, ó. Então o músculo deltoide, ele tem 3 feixes aqui, 3 partes. Uma parte anterior, que ele se insere, eles basicamente se ramificam para o mesmo ponto. Se ramificam não, né? Eles se juntam para o mesmo ponto aqui na tuberosidade deltoide. Então aqui está a parte anterior do deltoide, a parte lateral ou parte média do deltoide e aqui a parte posterior do deltoide. Tranquilo? Uma coisa legal da gente falar sobre o deltoide é o seguinte: as origens do deltoide são as mesmas inserções do trapézio. Então, se você vê o trapézio, quais são as inserções do trapézio? Terço acromial da clavícula, acrômio e toda a espinha da escápula. Olha quais são as origens do deltoide, ó. Terço acromial da clavícula, que dá origem à parte anterior do deltoide. Acrômio, que dá origem à parte média do deltoide. E aqui a espinha da escápula, dando origem à parte posterior do deltoide. Então está aqui o deltoide, que é um músculo assim, se você olhar, ele fica mais lateralizado aqui na região do ombro. Beleza? E participa ativamente, principalmente, dos movimentos de abdução, flexão e extensão do ombro, também auxiliando nos movimentos rotacionais. Então é um músculo bem coringuinha aí do ombro, porque ele participa de vários movimentos. Ele é ativo principalmente na abdução. Ele é auxiliar nos outros movimentos. Então, o músculo importante do ombro é o deltoide. Um outro músculo importante aí, e assim, tem muita gente que acha que esse músculo aqui, ó, que é o músculo latíssimo do dorso, esse músculo aqui é interessante, vou contar uma história sobre ele.
Na década de 80, ele chamava-se latíssimo do dorso. Então era o latíssimo. Aí quando foi em 1988, o pessoal da Nómina chegou e falou, não tá legal esse nome. Latíssimo do dorso, tá nome estranho, não confere, vamos mudar. Aí mudou para grande dorsal. E grande dorsal permaneceu até aí meados de 2006, 2007. E aí hoje ele chama-se latíssimo do dorso novamente. Então o pessoal da Nómina não tinha nada para fazer e mudou o nome dele novamente. Então, assim, do ponto de vista teórico, ele chama-se latíssimo do dorso, mas do ponto de vista prático, todo mundo chama ele de grande dorsal ainda. Esse músculo grande dorsal, ele é um músculo bem largo, ele inicia-se aqui, ele tem suas origens no sacro, crista ilíaca, coluna lombar, coluna torácica, e ele vai, acreditem, até o húmero. E ele participa principalmente do movimento de adução do ombro. Então ele é um potente adutor do ombro. Então ele é um músculo que participa dos movimentos do ombro. Tá? Então aqui ele é mais um músculo para movimentos do ombro do que para estabilização da coluna. Então é um músculo bastante interessante e geralmente o pessoal dá uma confundida nas ações dele. Então vocês perceberam aqui, ó, que anteriormente eu tenho aí o peitoral maior, dando movimentação ativa para a articulação do ombro. Lateralmente eu tenho o deltoide, dando movimentação ativa para o ombro. E medialmente aqui eu tenho o músculo latíssimo do dorso, dando movimentação para a articulação do ombro. Então ela pode se movimentar em vários sentidos. Então esses músculos que a gente viu são músculos primários para o movimento do ombro. Outros músculos primários também para o movimento do ombro são os músculos do chamado manguito rotador, que são 4 músculos aqui, ó. Então são 4 músculos que eles têm basicamente sua origem na escápula. Então quando você fala de músculos do manguito rotador, são músculos originados na escápula e inseridos ao redor da cabeça do húmero. Então a gente tem 4 músculos que pertencem ao manguito rotador. São eles: o músculo supraespinhal. Beleza? Hoje chama-se, o nome é espinhal, eu sou velho, tá? Eu falo espinhal, mas mudou para espinal, tá? Então aqui a gente tem o músculo supraespinal. Esses 4 que eu vou citar são os músculos do manguito rotador. São o músculo supraespinal, músculo infraespinal, músculo redondo menor e o músculo subescapular. Beleza? Esses 4 músculos pertencem ao chamado manguito rotador: supra, infra, redondo menor e subescapular. Se vocês perceberem, ó, olha as inserções deles, ó. Vocês perceberam que todas as origens, então vai ter vai ter uma aula somente para origem e inserção aqui dos músculos do manguito rotador. Então, procura aqui os músculos do manguito se você quiser ver detalhadamente origens e inserções. Mas o que eu adianto para vocês é que todos eles têm origem na escápula. Olha só, supraespinal, por motivos óbvios, ele fica na fossa supraespinhal. Então aqui está a espinha. Supraespinal porque está acima da espinha. Infraespinhal, pelo mesmo motivo, está abaixo da espinha. Redondo menor, ele fica aqui na borda lateral da escápula. E o subescapular, ele fica originado aqui na fossa subescapular. E todos esses músculos, se vocês observarem aqui pela porção lateral aqui do húmero, ó, vou colocar na porção lateral do húmero, vocês vão perceber que ele rodeia essa articulação glenomeral aqui. Então, eu acho que vou ter que tirar o húmero. Ah, não, aqui está o húmero. Olha só, superiormente aqui, ó, no tubérculo maior, eu tenho a inserção do supraespinal. Beleza? No mesmo tubérculo maior, só que vindo pela parte posterior dele, ó, eu tenho aqui o músculo infraespinal. E aqui na porção mais inferior do tubérculo maior, eu tenho o redondo menor. O músculo subescapular é o único desses músculos do manguito rotador que se insere no tubérculo menor do húmero. Então, todos eles, de alguma forma, margeiam a articulação glenomeral, ó.
Então, se vocês observarem esse detalhe, o legal é vocês verem que esses músculos eles abraçam a articulação glenomeral e são músculos estabilizadores dessa articulação glenomeral. Então, eles não só participam dos movimentos ativos do ombro, principalmente movimentos rotacionais, daí vem o nome manguito rotador, mas eles também fazem a estabilização dessa articulação. Que a gente sabe o seguinte, é uma articulação bem mal feita, tá? Então é uma articulação bem chinfrim. A gente tem lá uma cavidade glenoide rasa, só que a gente tem uma cabeça de húmero bem grande. Então como que você estabiliza uma articulação desse tipo? Através do lábio glenoide. Então se você quiser detalhes sobre a articulação, vai ver lá a aula sobre essa articulação. A gente tem o lábio glenoide dando estabilidade, ligamentos ao redor dessa articulação, só que isso não dá conta. E aí a gente precisa de músculos que estabilizam também essa articulação. E aí entram os músculos do chamado manguito rotador, que são esses 4 músculos, que além de promoverem movimentos primários para a articulação do ombro, ainda estabilizam a articulação glenomeral. Então são músculos importantes. E aí, se você quiser detalhes sobre a origem, inserção e ação deles, vê a aula sobre músculos do manguito rotador, que aí a gente vê todos esses detalhes em uma aula só. Então, os músculos citados nessa aula são músculos importantíssimos para os movimentos ativos do ombro. Então, os músculos mais importantes para os movimentos do ombro são peitoral maior, deltoide, latíssimo do dorso, então são músculos que de alguma forma movimentam a articulação glenomeral, supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular, sendo músculos do manguito rotador, que além de movimentarem a articulação do ombro, ainda estabilizam a articulação glenomeral. E além de todos esses músculos, ainda temos o músculo redondo maior, também fazendo movimentos aí da articulação do ombro, e o músculo coraco-braquial, que a gente vai estudar aí na parte de braço. Então são músculos importantes nos movimentos do ombro. Então são músculos que de alguma forma participam ativamente dos movimentos do ombro.